Fala família vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E nesse vídeo de hoje vamos abordar dois assuntos. Tem aí os bastidores da saída de Thales Magno, por que escolheu o futebol norte-americano? Teve pressão aí do empresário para que isso acontecesse? Site torcedores.com traz essa informação. Tem também a situação envolvendo Andrei. Andrei pode estar de saída para o futebol italiano e uma proposta pode chegar aí nas próximas semanas. Vamos falar sobre esses dois assuntos nesse vídeo de hoje. Antes da gente partir para o conteúdo, quero te agradecer pelos 10.400 inscritos. Quero te pedir, não é inscrito ainda? Clica aqui no botãozinho inscrever-se, não paga nada, totalmente grátis. E você também pode ativar aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que subir um vídeo aqui do canal, beleza? Se você puder nos ajudar, compartilha esse vídeo, leva lá para os grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, Telegram, enfim, nos ajude a divulgar o nosso conteúdo, beleza? Se quer ajudar o canal e pode ajudar o canal, clica aqui no Seja Membro e vem fazer parte da família Membro Sócio Malta, beleza? Então roda a vinheta e nós vamos para o conteúdo com a nossa opinião sobre essas duas transações. Falar sobre a saída dos dois atletas, Thales Magno, uma possível saída do Andrei, vamos tratar de um assunto que também é importante. Lembra que o Vasco demitiu 186 funcionários e aí a Justiça acabou ordenando a reintegração desses funcionários no Vasco e deu 5 dias de prazo, 5 dias úteis? Pois é, o Vasco entrou com um recurso, mas a desembargadora Mônica Batista Vieira Puglia acabou negando a liminar, mantendo a reintegração dos 186 funcionários. O Vasco vai ter aí até a quarta-feira, ou seja, até amanhã, para reintegrar estes funcionários de vez, né? Vamos falar da situação que envolve Thales Magno. Como vimos ontem, Thales Magno foi negociado com o futebol norte-americano através do Grupo City. Grupo City que ofereceu 63 milhões de reais pelo jogador. Esse valor pode chegar a esse montante se realmente o Thales cumprir algumas metas ali estabelecidas na negociação, né? O detalhe é que o site torcedores.com trouxe os bastidores dessa negociação. Thales teria recebido propostas também do futebol ucraniano, algo em torno ali de 10 milhões de euros, né? Essa negociação do futebol ucraniano, que envolvia clubes como Metalist e Shakhtar Donetsk, chegariam até uma cifra de 10 milhões de euros, caso Thales chegasse a cumprir também metas estabelecidas, né? Transformando isso em reais hoje, daria ali 64 milhões de reais, né? Então, por que a transação não foi feita com o futebol ucraniano, já que pagava mais do que com o futebol norte-americano através do Grupo City? Segundo torcedores.com, é porque houve uma pressão do então empresário do jogador, o senhor Carlos Leite, para que o acerto do Vasco da Gama fosse feito com o Grupo City. E essa pressão é que me incomoda. Danilo, você está dizendo que a negociação foi ruim? Não estou dizendo que foi ruim. Pra você ter uma ideia, dos 63 milhões, 47 milhões serão pagos ao Vasco à vista. E Thales ficaria com os 15% que é de direito, 9 milhões e 400 mil reais, né? E o Vasco ainda fica com 10% de participação numa venda futura. Então o Vasco ficando com 47 milhões de reais à vista e mais 10% numa negociação futura não é ruim. O Vasco até, pelo momento que vive o Thales Magno, vendeu o atleta em uma condição interessante. Se você pegar o Thales, por exemplo, em plena desvalorização do futebol nacional e conseguir aí 63 milhões de reais pelo atleta, não é ruim. O detalhe que me incomoda é empresário, né, definindo situações que cabem à instituição escolher. Isso que me incomoda. Então esse conflito de interesse aí, essa situação tem que acabar no Vasco. O empresário tem que fazer o papel dele, que é cuidar da carreira do atleta, né, lutar ali pelos direitos, pelos interesses do atleta, e a instituição do outro lado lutar pelos seus ideais, seus interesses, né, e manter ali uma negociação que seja interessante para a instituição. Não tem que haver essa relação, né? E isso está cada vez mais perceptível no Vasco, porque o empresário que foi citado na matéria
cada vez mais empresta dinheiro ao clube, né? E aí essas coisas de bastidores, né, vão tomando aí, né, o ambiente, e as coisas acabam saindo da forma que está sendo noticiada aí pelo torcedores.com. Isso me incomoda e tem que acabar no Vasco da Gama. Empresário que cuide da carreira dos seus atletas e a instituição que cuide do que é de interesse da instituição, né? Outro atleta que pode estar de saída e que também pertence a Carlos Leite é Andrei, que recebeu sondagens do futebol italiano, né? O Sassuolo está interessado aí e pode fazer uma proposta nas próximas semanas. É Andrei que um tempo atrás já andou muito perto de deixar o Vasco. Em 2018, por exemplo, ele teve duas propostas, uma do futebol italiano e a outra do futebol francês, e também uma sondagem do futebol português, mas naquela ocasião para o Vasco não foi interessante e o jogador permaneceu. A realidade do Andrei é a seguinte: o contrato do jogador de 23 anos acaba agora em dezembro de 2021 e agora em julho o jogador pode estar livre, né? Terá aí, né, a liberdade de assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça do Vasco da Gama. Então o Vasco precisa correr, né, para tentar negociar uma renovação de contrato com o Andrei e aí vender o jogador, né, numa condição que interesse ao clube, ou de repente negociar o Andrei agora para que ele não saia de graça do Vasco da Gama, né? O detalhe é que, de acordo com as coisas acontecendo no clube, é muito provável que o Vasco realmente venda mais um ou dois ativos além do Thales Magno. Então, 3 vendas esse ano não seria surpreendente, na minha opinião, porque essa diretoria que aí está não entrou com os recursos que prometeu em campanha, e isso tem asfixiado o Vasco, que vive sofrendo constantes penhoras, né? Por último, agora o Vasco saiu do ato trabalhista e uma série de ações, né, individuais da esfera trabalhista podem acabar asfixiando mais ainda o Vasco, que já sofre com outras penhoras em outras esferas, né? Restaurante, material de construção, enfim. Você que acompanha aí, você sabe como é que o Vasco está vivendo financeiramente, né? E o Vasco vai precisar vender ativos. Está vendendo aí o Thales Magno, muito provavelmente vai ter que vender Andrei, ou de repente Bruno Gomes, ou Ricardo Graça, né? Aí eu não sei como é que o mercado vai enxergar os ativos do Vasco, como é que o Vasco vai oferecer esses ativos no mercado, mas a verdade é que o Vasco vai precisar sim vender outros atletas. E tem que ficar muito atento para que esses atletas não assinem pré-contrato e saiam de graça do clube, né? Então, acorda a diretoria, vamos ver o que realmente tem de mais interessante para o Vasco, porque o Vasco não pode ficar nessa situação de liberar jogadores de graça e também não pode ficar refém na mão de empresários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e concordou, deixa o like, deixa a sua opinião. Se discordou, também opina. Deixa aqui a sua opinião, né, para a gente saber o que você pensa a respeito, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, enfim. Vamos ficando por aqui. Fica na paz, fica com Deus e até mais.